Quantas vezes alguém já olhou para o céu e perguntou: por que isso está acontecendo comigo? É quase instintivo buscar explicação para o que não faz sentido. Sonhos que escapam das mãos, portas que se fecham sem aviso, pessoas que partem sem explicação. Às vezes, a vida parece um quebra-cabeça com peças faltando, mas a verdade é que nenhuma peça se perde, tudo se encaixa no tempo certo. Romanos 8:28 nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas será que estamos enxergando isso na prática ou nos perdemos no meio da caminhada? O problema é que o ser humano tem uma visão limitada. Ele vê o presente e julga pelo agora. Mas Deus, ele vê do alto como alguém que já leu todo o livro. Quem olha um bordado pelo avesso vê apenas fios embaraçados, mas do outro lado há um desenho perfeito. Assim funciona a nossa vida. Se algo está difícil, se um caminho foi fechado, não significa fracasso. Significa que uma rota melhor está sendo traçada. José do Egito viveu isso. Vendido pelos próprios irmãos, injustiçado e preso, parecia que seu destino era o fracasso. Mas Deus estava costurando um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. Quantas vezes algo que parecia um problema revelou-se uma bênção disfarçada? Alguém que perdeu um emprego e tempos depois encontrou uma oportunidade melhor. Uma pessoa que teve um relacionamento desfeito e só depois entendeu que aquilo era um livramento. Quando estamos dentro da situação, a dor parece insuportável, mas olhando para trás, percebemos que havia um motivo. Será que você já viveu algo assim? Quantas coisas que você julgou ruins hoje fazem sentido? Deus trabalha de forma misteriosa e isso pode ser desconfortável. Ele não nos dá o mapa completo, mas nos guia um passo por vez. Como alguém segurando uma lanterna em um caminho escuro, ele nos mostra apenas o suficiente para darmos o próximo passo. E é nesse momento que a fé entra. Confiar quando tudo vai bem é fácil, mas confiar quando tudo parece dar errado é o verdadeiro teste. Será que estamos confiando ou tentando forçar portas que ele já fechou? Se Deus fecha uma porta, não insista. Se algo foi tirado, aceite. Se um caminho não se abriu, não lute contra. Lembre-se, Deus nunca desperdiça uma dor, nunca esquece um detalhe e jamais age sem um propósito. Não há erros no plano divino, apenas ajustes que muitas vezes não conseguimos entender no momento. Você já parou para pensar que o que te parece um atraso pode ser um preparo? Que aquilo que está fora do seu controle pode estar sendo alinhado de maneira perfeita? Se fosse fácil, todos confiariam. Mas a realidade é que a maioria das pessoas se desespera no meio da jornada. Querem entender tudo agora, querem respostas imediatas. Mas Deus nos ensina paciência. Ele nos molda, nos fortalece, nos ensina a caminhar com fé. Quem olha apenas para o presente se frustra, mas quem confia no Deus do futuro descansa. O desafio é enxergar além do que os olhos podem ver. O que parecia destruição para José era Deus posicionando-o para ser governador. O que parecia um castigo para Moisés era Deus o preparando para libertar um povo. O que parecia o fim para Davi era Deus treinando um rei. E você? Será que está olhando sua história com a perspectiva errada? Será que está resistindo a algo que no final será a sua maior bênção? Porque muitas vezes é no sofrimento que encontramos a resposta que nunca imaginamos. Se Deus é bom, por que permite que seus filhos sofram? Essa é uma das perguntas mais difíceis e ao mesmo tempo mais comuns na jornada de fé. O sofrimento parece injusto, especialmente quando atinge aqueles que estão tentando fazer tudo certo. Mas a verdade é que a dor nunca é em vão. Em 2 Coríntios 4,17, Paulo escreveu: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Isso significa que o sofrimento tem um propósito, mesmo que a gente não consiga enxergá-lo no momento. A dor nos molda. Ela ensina o que a alegria jamais poderia ensinar.
Pense nos momentos mais difíceis da sua vida. Alguma vez você não saiu mais forte do que entrou? As cicatrizes podem doer, mas elas também são marcas de aprendizado. Jó perdeu tudo: família, bens, saúde, e no auge do seu sofrimento clamou a Deus, querendo entender o motivo. Mas no final ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. A dor o levou para mais perto de Deus. O problema é que, no meio da tempestade, tudo parece sem sentido. Quando estamos sofrendo, queremos respostas imediatas. Queremos que Deus explique o porquê de cada lágrima, de cada perda. Mas muitas vezes, se Ele explicasse, ainda assim não entenderíamos. É como tentar explicar a uma criança que ela não pode viver de doces. Ela não vê o perigo, mas o pai sabe o que é melhor. Deus enxerga o que não conseguimos ver e, por isso, permite que passemos por desertos que, no futuro, farão todo o sentido. Na Bíblia, os maiores homens e mulheres de fé enfrentaram dores profundas antes de viverem o propósito de Deus. José foi traído, Moisés foi rejeitado, Davi foi perseguido, Paulo foi preso e Jesus foi crucificado. Nenhum deles teve um caminho fácil. Isso nos ensina que a dor não é o fim, mas uma ferramenta para nos fortalecer. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, nossa fé é refinada nos momentos difíceis. A questão é: vamos resistir e amadurecer ou nos revoltar e desistir? Muitas pessoas enxergam a dor como um castigo, mas na verdade ela é uma preparação. Pense em um atleta treinando para uma competição. O treinamento é duro, cansativo e muitas vezes doloroso, mas sem ele o atleta não estaria pronto para vencer. Da mesma forma, Deus nos permite passar por certas situações porque sabe que estamos sendo preparados para algo maior. E se aquilo que você chama de sofrimento for na verdade Deus te treinando para um propósito grandioso? No Salmo 30:5, Davi escreveu: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A dor tem prazo de validade. Nenhuma tempestade dura para sempre, e nenhuma ferida fica aberta eternamente. Mas enquanto dura, ela nos ensina lições valiosas sobre resiliência, sobre fé, sobre confiança. E quando a dor passar, você verá que ela te tornou mais forte, mais sábio e mais preparado para o que Deus tem para você. E talvez hoje você esteja enfrentando um deserto, uma fase de silêncio, uma dor que parece não ter explicação. Mas, acredite, nada está acontecendo sem um motivo. O que hoje parece ser um peso insuportável, amanhã será uma história de superação. Porque a dor, quando entregue a Deus, nunca é em vão. E se há um propósito, até no sofrimento, será que há um propósito ainda maior para a sua própria existência? Algumas pessoas acordam todos os dias sem nem mesmo perceber o milagre que isso representa. Acordam cansadas, sem ânimo, carregando o peso da rotina e se perguntando: por que ainda estou aqui? Mas a verdade é que ninguém está vivo por acaso. Se Deus te permitiu abrir os olhos hoje, é porque ainda há algo a ser vivido. Jeremias 29:11 nos lembra dessa promessa divina. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Se há um plano, então há um motivo. Se há um motivo, então há uma missão esperando por você. O problema é que muitas vezes olhamos para nossa própria vida e não vemos propósito algum. Parece que estamos apenas existindo, sem direção. Vemos pessoas conquistando grandes coisas, seguindo seus caminhos, enquanto nos sentimos estagnados. Mas será que o fato de não enxergar um propósito significa que ele não existe? Moisés passou 40 anos no deserto sem saber que estava sendo preparado para libertar Israel.
Davi passou anos fugindo, sem imaginar que estava sendo treinado para governar. José foi escravo e prisioneiro antes de se tornar governador. A fase de silêncio não é prova de ausência, mas de construção. Se há algo dentro de você que sente que sua vida não faz sentido, talvez seja porque você ainda não descobriu o motivo pelo qual Deus te colocou aqui. E como descobrir isso? Preste atenção nos dons que Ele te deu, nos talentos que te fazem vibrar, nas pequenas ações que te enchem de satisfação. Deus nos equipa com ferramentas que indicam a direção que devemos seguir. Algumas pessoas encontram propósito ajudando os outros, outras ensinando, outras criando, outras inovando. A questão não é fazer algo grandioso aos olhos do mundo, mas cumprir o papel que Deus reservou para você. O que te move? O que te faz esquecer do tempo quando está fazendo? O que as pessoas ao seu redor sempre elogiam em você? Essas perguntas podem ser a chave para entender seu propósito. Às vezes, ele não está em algo extraordinário, mas no simples fato de estar disponível para ajudar alguém, de consolar um coração aflito, de ser um ombro amigo em meio ao caos. Mateus 10, 29 e 30 diz que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, se Deus se importa com algo tão pequeno, imagine com a sua vida. Nada no seu existir é em vão. Quando se entende que há um propósito maior, até os desafios ganham um novo significado. Você não está apenas enfrentando dificuldades, está sendo preparado. Você não está apenas esperando, está sendo posicionado. Você não está apenas sofrendo, está sendo moldado para algo que um dia fará sentido. O que para você parece um atraso, para Deus é um ajuste. O que parece uma luta sem sentido, para Ele é um treino para a sua missão. E o que parece um caminho perdido pode ser, na verdade, um desvio para algo ainda melhor. O salmista escreveu em Salmos 139:14: "Fui criado de forma admirável e maravilhosa." Isso significa que você não é um erro, você não é um acaso. Deus não cria nada sem intenção. Tudo em você, sua história, suas experiências, suas dores, seus talentos, faz parte de um plano. Mas cabe a você decidir enxergar isso ou continuar vivendo como se sua existência fosse apenas um detalhe. Como você tem vivido? Como alguém que apenas sobrevive ou como alguém que entendeu que sua presença no mundo faz diferença? Talvez você esteja esperando um grande sinal do céu para saber qual é o seu propósito. Mas e se o maior sinal for o simples fato de que você ainda está respirando? Se Deus ainda te mantém aqui, há algo que você precisa fazer. Mas será que estamos prontos para confiar que, mesmo sem entender tudo, há algo sendo construído? Porque às vezes, o que parece confusão, na verdade, é Deus organizando tudo no tempo certo. Quantas vezes algo que parecia o fim se revelou um recomeço? Quantas vezes uma porta fechada foi, na verdade, um livramento? O ser humano tem o hábito de julgar a vida pelo momento, pelo agora. Se algo dá errado, se um sonho não se realiza, se uma oportunidade escapa das mãos, logo vem o desespero. Mas Deus não trabalha com finais inesperados. Ele trabalha com propósitos. Romanos 8:28 nos ensina: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não algumas. Até aquelas que machucam, frustram ou parecem injustas. A história de José é uma prova disso. Traído pelos próprios irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, preso injustamente. Aos olhos humanos, parecia que a vida dele estava em ruínas, mas Deus estava costurando algo maior. No final, ele se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. José entendeu a lição e declarou: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50:20. O que parecia destruição era, na verdade, a construção de um propósito grandioso.
Muitas vezes, Deus nos livra de coisas que não conseguimos enxergar no momento. Um emprego que não deu, certo, pode ter evitado um desgaste maior. Um relacionamento que terminou pode ter sido um afastamento necessário. Um plano que falhou pode ter nos direcionado para algo muito melhor. Mas o problema é que a dor nos impede de ver isso na hora. O ser humano quer entender tudo de imediato, mas Deus nos convida a confiar antes de entender. Pense em um quebra-cabeça. Quando pegamos uma única peça, ela parece sem sentido, isolada. Mas quando todas se juntam, o desenho faz sentido. Assim é a nossa vida. Cada momento difícil é uma peça que, um dia, revelará um quadro maior. Moisés foi criado no palácio, teve que fugir e passou 40 anos no deserto. Parecia um erro, uma punição, mas, na verdade, Deus o estava preparando para libertar Israel. O que parecia fracasso era treinamento. O desafio não é apenas passar pela dificuldade, mas entender que ela pode estar nos levando a algo maior. A diferença entre quem cresce e quem se perde no meio do caminho está na forma como enxerga a provação. Quem acredita que tudo é castigo se revolta e desiste. Quem entende que Deus transforma tudo para o bem, segue adiante e amadurece. Você tem olhado para os seus desafios como derrotas ou como oportunidades de aprendizado? A Bíblia nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Isso significa que nada é permanente. O que hoje dói, amanhã pode se transformar em testemunho. O que hoje parece uma decepção pode ser um degrau para algo maior. Tudo depende da forma como encaramos. Será que estamos confiando o suficiente para aceitar que até o que parece ruim pode ser um presente disfarçado? E se aquilo que você julga como um atraso for, na verdade, um desvio para te livrar de algo pior? Se o que hoje te causa dor for a única forma de te levar ao propósito que Deus preparou, o desafio não é apenas suportar a adversidade, mas confiar que Deus já sabe exatamente onde ela vai te levar. E se há um propósito até nos momentos difíceis, será que há também um propósito no tempo de espera? Esperar é uma das coisas mais difíceis da vida. O ser humano tem pressa, quer respostas rápidas, soluções imediatas, portas que se abrem sem demora. Mas Deus não trabalha no tempo do homem, Ele trabalha no tempo dele. Eclesiastes 3:1 nos ensina: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso significa que há um momento exato para cada coisa acontecer. Mas será que estamos dispostos a esperar ou estamos tentando forçar aquilo que ainda não está pronto? Davi foi ungido rei ainda jovem, mas não assumiu o trono de imediato. Passou anos fugindo de Saul, enfrentando desertos, vivendo como fugitivo. Ele poderia ter se revoltado, questionado a promessa, tentado acelerar o processo, mas ele esperou. E no tempo certo, Deus cumpriu o que havia prometido. Se Davi tivesse tentado tomar o trono à força, teria perdido tudo. Mas porque confiou, foi preparado para governar com sabedoria. Às vezes, o tempo de espera não é castigo, mas treinamento. A impaciência pode nos levar a tomar decisões precipitadas. Abraão e Sara receberam a promessa de um filho, mas quando a demora apareceu, longa demais, tentaram resolver por conta própria. O resultado? Ismael nasceu antes do tempo, trazendo consequências que se arrastaram por gerações. Mas quando a hora certa chegou, Isaque nasceu, cumprindo exatamente o que Deus havia dito. O que teria acontecido se eles tivessem esperado sem ansiedade? Quantas vezes tentamos nos adiantar e acabamos sofrendo as consequências? Se Deus nos desse todas as respostas de imediato, ainda precisaríamos ter fé. O silêncio dele nos ensina a confiar, nos ensina a depender, nos ensina que há algo sendo preparado nos bastidores.
José teve um sonho de que governaria, mas antes de isso se cumprir, foi vendido como escravo, preso e humilhado. Poderia ter desistido, poderia ter duvidado, mas ele esperou. E no tempo certo, Deus o colocou no governo do Egito. O processo parecia injusto, mas na verdade era uma construção invisível para algo maior. O tempo de Deus não é um relógio humano. Enquanto queremos tudo para ontem, Ele vê o quadro completo e sabe exatamente quando cada peça deve se encaixar. Quantas portas se abriram antes da hora e se tornaram fardos ao invés de bênçãos? Quantos planos que pareciam perfeitos ruíram, porque a base ainda não estava firme? Se algo ainda não aconteceu na sua vida, talvez não seja um não, mas um ainda não. Será que estamos confiando o suficiente para esperar sem ansiedade? Filipenses 1:6 nos lembra: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus iniciou algo na sua vida, Ele não vai parar no meio do caminho. Mas será que estamos prontos para aguardar o tempo da colheita ou estamos cavando a terra antes da semente crescer? A espera dói, mas ensina. A demora incomoda, mas fortalece. O que Deus tem para você não será entregue de qualquer jeito, porque Ele sabe que há um momento certo para tudo. E se a sua espera não for um atraso, mas um alinhamento, se o que parece demora for, na verdade, um cuidado divino, Deus não se atrasa, não erra e não esquece promessas. O desafio não é apenas esperar, mas confiar enquanto espera. Porque às vezes o silêncio de Deus não significa ausência, mas um preparo para algo muito maior. Há momentos na vida em que clamamos, oramos, buscamos uma resposta, mas tudo o que encontramos é silêncio. E esse silêncio pode ser angustiante. Parece que Deus não está ouvindo, que as orações não passam do teto, que fomos deixados à própria sorte. Mas será que o silêncio de Deus significa ausência? Ou será que Ele está ensinando algo que só pode ser aprendido quando tudo ao redor parece calado? Isaías 55:8-9 nos lembra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes, Deus se cala não porque nos abandonou, mas porque está trabalhando de um jeito que ainda não conseguimos entender. Jó foi um homem que viveu isso na pele. Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde, e clamou por uma resposta. Ele queria entender, queria uma explicação, mas Deus permaneceu em silêncio por um longo tempo, e quando finalmente falou, não deu a resposta que Jó esperava, mas revelou algo muito maior: a sua soberania. No final, Jó não apenas teve sua vida restaurada, mas disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. O silêncio de Deus levou Jó a um nível de fé e compreensão que ele jamais teria alcançado sem passar pelo deserto. E quantas vezes na nossa vida não acontece o mesmo? Quando tudo está bem, é fácil acreditar, é fácil confiar, mas é no silêncio que a fé é testada. Será que confiamos mesmo quando não vemos sinais? Será que permanecemos firmes mesmo quando não sentimos nada? O silêncio de Deus não é rejeição, é amadurecimento. Assim como um professor que fica em silêncio durante a prova, Deus nos observa, nos molda e nos ensina enquanto passamos pelo processo. Antes de grandes acontecimentos na Bíblia, houve silêncio. Antes do ministério de Jesus começar, ele passou 40 dias no deserto. Antes de Moisés se tornar libertador, ele passou 40 anos no anonimato. Antes de Davi se tornar rei, ele enfrentou anos de perseguição. O silêncio não significa inatividade, significa preparação. Deus não desperdiça momentos de espera. Ele está nos ensinando a depender dele, a confiar mesmo sem enxergar. Mas a grande questão é:
Como lidar com esse silêncio? A primeira coisa é lembrar que Deus não está longe. Salmos 34:18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele está ali mesmo quando não sentimos. A segunda coisa é continuar em obediência. Muitas pessoas, quando não veem resposta, começam a buscar caminhos alternativos, tomam decisões precipitadas e acabam se afastando de Deus. Mas os maiores milagres acontecem quando continuamos firmes, mesmo sem ver nada à nossa frente. O silêncio é uma ferramenta poderosa. Ele nos ensina a escutar, a esperar e a crescer. Já percebeu como no meio do barulho não conseguimos ouvir os detalhes? Mas quando tudo se aquieta, passamos a perceber nuances que antes não víamos. Assim, também é com Deus. Às vezes, Ele precisa silenciar tudo ao nosso redor para que possamos ouvi-lo de verdade. E se Deus parece estar calado na sua vida agora, talvez Ele esteja te chamando para ouvir de um jeito diferente. Será que estamos prontos para confiar mesmo quando Deus não responde do jeito que esperamos? Porque muitas vezes o silêncio dele não é o fim, mas o início de algo maior. E se há um propósito até no silêncio, será que há propósito também nas pequenas coisas da vida? Muitas vezes, as pessoas acham que só as grandes coisas importam, que apenas aqueles que falam para multidões, que fazem feitos grandiosos, que constroem grandes impérios, estão realmente cumprindo um propósito. Mas Deus vê de outra forma. Ele valoriza cada pequeno gesto, cada atitude sincera, cada detalhe que aos olhos humanos pode parecer insignificante. Mateus 10, 29 e 30 nos lembra: nenhum passarinho cai sem o consentimento do Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Se Deus se importa com algo tão pequeno, imagine com cada detalhe da nossa vida. A viúva que deu apenas 2 moedas no templo nunca imaginou que Jesus a apontaria como um exemplo eterno de generosidade. Aos olhos das pessoas, sua oferta era quase nada, mas para Deus foi mais valiosa do que todas as grandes quantias ofertadas pelos ricos. Lucas 21, 3, 4 relata as palavras de Jesus. Essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros. O que faz diferença para Deus não é o tamanho da ação, mas o coração com que ela é feita. Pense no seu dia a dia. Quantas pequenas atitudes podem transformar a vida de alguém? Um sorriso para uma pessoa desanimada, um abraço para alguém que precisa de conforto, uma palavra de incentivo no momento certo. Coisas simples, mas que podem fazer uma diferença enorme. Quem nunca recebeu uma mensagem inesperada que mudou completamente o dia? Quem nunca foi impactado por um gesto de bondade que parecia pequeno, mas trouxe esperança? Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas quando foi escolhido para ser rei. Aos olhos humanos, ele era o menor, o menos capacitado. Mas Deus não olha como o homem olha. 1 Samuel 16:7 diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nunca subestime o que parece pequeno. O que você faz hoje, mesmo que ninguém veja, pode ser exatamente o que Deus está usando para te preparar para algo maior. O grande problema é que a sociedade nos convence de que só as grandes conquistas importam. Que se não tivermos números, reconhecimento ou influência, então não estamos fazendo nada significativo. Mas Jesus nos ensinou que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Deus nos testa nas pequenas coisas antes de confiar grandes responsabilidades. Como podemos esperar grandes oportunidades se não somos fiéis nas pequenas? A verdade é que, no final, não serão as grandes realizações que definirão nossa caminhada, mas os pequenos momentos de obediência, os gestos simples que tocaram vidas, as sementes que plantamos sem nem perceber. Quantas vezes fazemos algo achando que foi irrelevante e, anos depois, descobrimos que aquilo teve um impacto gigantesco?
Deus usa o que parece insignificante para realizar grandes coisas. E se o que você está fazendo agora, por mais pequeno que pareça, for a peça-chave para algo grandioso no futuro, se cada atitude, por menor que seja, estiver sendo usada para construir um propósito maior, o que parece pequeno hoje pode ser a base do que Deus tem para você amanhã. Mas será que estamos prontos para entender que até os nossos fracassos fazem parte desse processo? Fracassar dói. A sensação de ver um sonho desmoronar, de tentar algo com todas as forças e não conseguir, de ver um plano bem estruturado ruir diante dos nossos olhos, é algo que marca profundamente. O ser humano tem medo do fracasso porque associa erro com fim, falha com derrota. Mas Deus vê de outra maneira. Provérbios 24:16 nos ensina: o justo pode cair 7 vezes, mas se levantará. Isso significa que errar faz parte da caminhada, mas permanecer caído nunca foi o plano de Deus. Pedro é um exemplo claro de como o fracasso pode ser um trampolim para algo maior. Ele negou Jesus 3 vezes no momento mais crítico. Imagina, a dor, a vergonha, o peso de saber que falhou justamente quando deveria ter sido forte. Mas Jesus não desistiu dele. Ao contrário, restaurou sua identidade e o transformou em um dos maiores líderes da igreja primitiva. O fracasso não foi o fim, foi um recomeço. O que poderia ter sido a ruína de Pedro se tornou sua maior força. Moisés também errou. Movido pela fúria, matou um egípcio e teve que fugir para o deserto, onde passou 40 anos em anonimato. Poderia ter pensado que sua missão havia acabado, que seu erro o havia desqualificado. Mas foi no deserto que Deus o preparou para libertar Israel. O que parecia um fracasso foi, na verdade, um tempo de treinamento. Muitas vezes, o que vemos como perda, Deus vê como construção. E quantas vezes não acontece o mesmo conosco? Um relacionamento que não deu certo pode ser um aprendizado para o futuro. Um negócio que fracassou pode ter ensinado uma lição valiosa. Uma oportunidade perdida pode ter nos livrado de algo que não conseguimos enxergar na hora. O problema não está em errar, mas no que fazemos depois do erro. Aprendemos e seguimos em frente ou nos prendemos à culpa e ao arrependimento. Davi também teve um grande fracasso. Adulterou com Batseba, tentou encobrir seu pecado e tomou decisões desastrosas. Poderia ter sido o fim de sua história, mas ele se arrependeu e encontrou restauração. Deus não desiste de quem falha. Ele transforma derrotas em testemunhos, quedas em crescimento, erros em lições. Mas para isso, precisamos aprender a olhar para nossos fracassos com os olhos certos. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que falharam, mas que se tornaram grandes porque não desistiram. O fracasso só se torna definitivo quando paramos de tentar. Se Deus usou homens e mulheres que erraram, que caíram, que falharam de forma vergonhosa, por que Ele não usaria você? Será que não estamos nos cobrando perfeição enquanto Deus nos ensina que até as quedas fazem parte da jornada? E se aquilo que você chama de fracasso for, na verdade, uma ponte para algo muito maior? Se Deus estiver usando seus erros para moldar sua força, sua paciência e seu caráter, o fracasso não precisa ser o fim. Ele pode ser o primeiro passo para algo que você nunca imaginou. Mas será que conseguimos enxergar isso quando olhamos para o futuro? O futuro é um dos maiores mistérios da vida. Todos queremos saber o que nos espera, se as coisas vão dar certo, se as lutas de hoje valerão a pena amanhã. Mas Deus não revela tudo de uma vez. Ele nos mostra apenas o próximo passo. Nos ensina a confiar sem precisar enxergar o caminho inteiro. Filipenses 1:6 nos lembra: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Se Deus começou algo na sua vida, Ele não vai parar no meio.
Mas será que estamos confiando no processo ou estamos ansiosos por respostas imediatas? José teve um sonho de que um dia governaria, mas antes de chegar lá, passou anos como escravo e depois foi jogado na prisão. Aos olhos humanos, parecia que ele estava indo na direção errada, mas Deus já estava construindo o futuro dele. Cada humilhação, cada aparente derrota, cada porta fechada era, na verdade, uma peça do plano maior. Quando finalmente chegou o dia, José entendeu que tudo havia sido necessário. Mas e nós? Será que estamos prontos para confiar mesmo sem entender? Muitas vezes, olhamos para nossas vidas e achamos que nada está acontecendo. Parece que estamos estagnados, que nada avança. Mas quem já viu um prédio sendo construído sabe que no início só se vê terra e entulho. Parece bagunça, mas os engenheiros sabem exatamente o que estão fazendo. Assim é com Deus. Ele já viu o projeto final, mesmo quando só conseguimos ver o caos. O problema é que queremos a construção pronta sem passar pelas fundações. O mundo nos ensina que sucesso é imediato, que tudo tem que acontecer rápido, que esperar é perda de tempo. Mas os grandes planos de Deus levam tempo para serem moldados. Moisés passou 40 anos no deserto antes de assumir sua missão. Davi foi ungido rei, mas precisou esperar anos antes de assumir o trono. Jesus passou 30 anos se preparando para um ministério que durou apenas 3. Deus não tem pressa, ele tem propósito. Mas será que conseguimos confiar no tempo dele? A ansiedade com o futuro rouba nossa paz. Nos faz pensar demais, criar cenários imaginários, temer coisas que nem aconteceram. Mas Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Deus já escreveu o final da sua história. Ele não está improvisando, não está experimentando possibilidades. Mas será que estamos entregando de verdade o controle nas mãos dele? Quando olhamos para trás, muitas coisas começam a fazer sentido. O que parecia atraso era proteção. O que parecia um erro foi uma lição. O que parecia injustiça era um treinamento. Mas o desafio é confiar antes de ver. Será que conseguimos acreditar que Deus já está alinhando tudo, mesmo quando nada parece estar acontecendo? Será que temos paciência para esperar o tempo certo, sem tentar abrir portas que ainda não estão prontas? E se no final tudo fizer sentido? Se cada espera, cada dor, cada aparente perda estiver apenas construindo algo maior? Deus não se esquece das promessas. Ele não abandona quem ele chamou. Se o futuro está nas mãos dele, então por quê? Temer o que parece difícil hoje pode ser a chave para algo extraordinário amanhã. Mas será que conseguimos enxergar propósito até nos momentos mais complicados? Porque a vida parece tão difícil às vezes, porque enfrentamos lutas que parecem não ter fim. Muitos pensam que dificuldades são sinais de abandono, mas Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Ou seja, o sofrimento faz parte da caminhada, mas nunca é sem propósito. Se está difícil, há um motivo. E esse motivo não é a destruição, mas a construção de algo dentro de nós. Será que conseguimos enxergar além da dor e entender que Deus está moldando nossa força? Nenhum grande homem ou mulher da Bíblia teve uma vida fácil. Moisés enfrentou rejeição e deserto. Davi fugiu por anos antes de se tornar rei. Daniel foi jogado na cova dos leões. Paulo sofreu naufrágios, perseguições, prisões. Até Jesus passou por traição, humilhação e cruz. E ainda assim, cada um deles saiu mais forte, mais preparado, mais próximo de Deus. Se as dificuldades fizeram parte da jornada deles, por que achamos que deveria ser diferente para nós? O problema é que quando estamos sofrendo, queremos explicações rápidas, queremos entender, queremos soluções imediatas,
Mas Deus trabalha de uma forma diferente. A provação não vem para nos destruir, mas para nos transformar. O ouro só se torna puro depois de passar pelo fogo. O diamante só se forma depois de suportar intensa pressão. As árvores mais fortes são aquelas que enfrentaram os ventos mais violentos. Será que não estamos olhando para nossas dificuldades como castigo, quando na verdade são ferramentas de crescimento? Tiago nos ensina algo poderoso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1, 2, 3. Isso significa que enquanto reclamamos das dificuldades, Deus as vê como oportunidades para nos fortalecer. Mas será que temos fé suficiente para entender isso? Ou estamos focados apenas na dor, sem perceber o que ela está gerando dentro de nós? Muitas vezes, aquilo que hoje parece um peso insuportável será, no futuro, um testemunho poderoso. José, ao ser vendido como escravo, jamais imaginou que aquele sofrimento o levaria ao governo do Egito. Davi, ao ser perseguido por Saul, talvez tenha questionado se as promessas de Deus realmente se cumpririam. Mas no tempo certo, tudo fez sentido. E se o que estamos passando agora for apenas uma fase que está nos preparando para algo muito maior? A grande questão é: como reagimos às dificuldades? Murmuramos, desistimos, nos revoltamos? Ou entendemos que cada luta está gerando algo em nós? Jesus não prometeu que a caminhada seria fácil, mas prometeu que estaríamos fortalecidos se permanecêssemos firmes. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até a dor pode estar sendo usada para nos levar a um nível mais alto. E se as dificuldades que enfrentamos hoje forem as mesmas que no futuro nos tornarão mais fortes, mais sábios, mais preparados? Será que conseguimos enxergar que no meio da tempestade Deus ainda está no controle? Ou será que estamos tão focados no problema que esquecemos que cada batalha vencida nos torna mais prontos para a próxima? Nem sempre as coisas acontecem como esperamos. Oramos, planejamos, insistimos e mesmo assim, algumas portas simplesmente não se abrem. A primeira reação é o desânimo, o questionamento. Por que Deus não permitiu? Será que Ele não ouviu minha oração? Mas e se aquilo que chamamos de frustração for, na verdade, um livramento? Apocalipse 3:7 nos ensina: o que Ele abre, ninguém fecha, e o que Ele fecha, ninguém abre. Se uma porta se fechou, talvez não seja um erro, mas uma direção. Paulo viveu isso de forma literal. Ele queria pregar na Ásia, tinha planos, estratégias, disposição. Mas Atos 16:6 nos conta que o Espírito Santo impediu que ele seguisse naquela direção. Aos olhos humanos, aquilo parecia um bloqueio injusto. Mas o que Paulo não sabia era que Deus tinha um plano maior: direcioná-lo à Europa, onde o Evangelho cresceria de maneira histórica. A porta que se fechou não foi um fim, mas um redirecionamento. Quantas vezes insistimos em algo sem perceber que Deus tem algo melhor? José também poderia ter pensado que todas as portas estavam fechadas para ele. Vendido como escravo, preso injustamente, parecia que cada oportunidade se transformava em uma nova frustração. Mas no final, ele olhou para os irmãos e disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50:20. Se José tivesse sido libertado da prisão antes da hora, talvez nunca tivesse chegado ao governo do Egito. O que parecia atraso era preparação. E quantas vezes não acontece o mesmo conosco? Um emprego que não deu certo pode estar abrindo caminho para uma oportunidade muito melhor. Um relacionamento que terminou pode ter nos livrado de algo que não enxergávamos na hora. Um sonho que não se realizou pode estar nos protegendo de algo que não era para nós. A questão é:
Conseguimos confiar que quando Deus fecha uma porta, Ele já preparou uma melhor. Ou insistimos em bater onde Ele já disse não? O grande problema é que a sociedade nos ensina a forçar as coisas. Dizem que quem insiste vence, que quem luta nunca perde. Mas Deus trabalha de outra forma. Ele sabe o que é melhor. Provérbios 3:5 nos orienta. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quando algo não acontece, não significa que Deus nos rejeitou. Significa que Ele está nos guiando para um caminho que ainda não conseguimos ver. Muitas vezes, só entendemos as portas fechadas depois de algum tempo. Olhamos para trás e percebemos que aquilo que tanto desejávamos teria sido um erro. O que parecia um castigo foi, na verdade, um presente disfarçado. Mas o desafio é confiar antes de ver. Será que estamos dispostos a aceitar os nãos de Deus como respostas de amor? Ou só confiamos quando tudo acontece do nosso jeito? E se aquilo que hoje parece uma frustração for, na verdade, a peça que faltava para algo muito maior? Se Deus está fechando uma porta, talvez seja porque Ele já preparou uma outra aberta. Mas será que conseguimos enxergar que, independentemente das circunstâncias, nada nunca está fora do controle dele? Às vezes, olhamos ao redor e tudo parece um caos. Planos desmoronam, imprevistos surgem, problemas se acumulam. A sensação de descontrole nos consome e surge a pergunta: será que Deus ainda está vendo isso? Será que Ele perdeu o controle da minha vida? Mas a verdade é que nada, absolutamente nada, acontece sem que Ele permita. Salmos 115:3 afirma: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Ele nunca foi pego de surpresa. Aquilo que parece fora de controle para nós está perfeitamente sob as mãos dele. Jó é um dos maiores exemplos disso. Em um único dia, perdeu bens, filhos, saúde e tudo o que possuía. Aos olhos humanos, parecia que sua vida havia saído dos trilhos. Mas no final, ele entendeu algo profundo e declarou: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Deus nunca perdeu o controle da história de Jó, mesmo nos momentos mais sombrios. O que parecia destruição era um processo que o levaria a um nível mais profundo de fé e restauração. Os discípulos também viveram esse dilema. Certa vez, estavam em um barco quando uma tempestade violenta se levantou. O medo tomou conta deles, mas Jesus estava lá, dormindo. Como assim? No meio do caos, Deus parecia ausente, mas no momento certo, Jesus se levantou e acalmou o mar com uma única palavra. Então perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos 4:40. Essa pergunta ecoa até hoje. Será que confiamos apenas quando tudo está tranquilo? Ou conseguimos descansar mesmo no meio da tempestade? A verdade é que não fomos chamados para ter controle sobre tudo. Fomos chamados para confiar. O medo e a ansiedade surgem quando tentamos carregar um peso que nunca foi nosso. Tentamos prever o futuro, resolver problemas antes da hora, encontrar explicações para tudo, mas Deus nos convida a entregar. Salmos 37:5 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se ele está no controle, não há razão para viver dominado pela preocupação. Muitas vezes, só percebemos que Deus esteve no comando quando olhamos para trás. A porta que se fechou foi proteção. A espera que nos angustiou foi preparo. O atraso que nos frustrou foi livramento. Mas o desafio é confiar antes de entender. Será que conseguimos descansar no fato de que Deus já escreveu o final da história? Ou estamos tentando controlar o que nunca esteve em nossas mãos? Quando uma criança está aprendendo a andar, o pai ou a mãe às vezes solta sua mão por um momento, mas nunca a perde de vista. Assim é com Deus. Às vezes,
Parece que estamos sozinhos, mas Ele nunca nos abandonou. Ele está nos ensinando a confiar, a crescer, a amadurecer. Se hoje sua vida parece um labirinto sem saída, lembre-se, Deus já viu o final. Ele nunca perde o controle. E se tudo o que estamos vivendo agora estiver nos preparando para algo maior, se cada detalhe, até aqueles que não compreendemos, fizer parte de um plano perfeito, a resposta está em confiar. Porque no final, tudo fará sentido. Agora que você entendeu que nada acontece por acaso, eu te pergunto, será que você está enxergando sua vida com os olhos certos? Será que está vendo as dificuldades apenas como obstáculos ou como parte de um plano maior? Deus nunca desperdiça uma dor, nunca atrasa um propósito e nunca permite algo sem motivo. Mas a grande questão é, você realmente confia nisso? Pense nas portas que se fecharam para você, nos planos que não deram certo, nas vezes em que você sentiu que estava sozinho. Agora reflita, e se tudo isso estivesse te preparando para algo maior? Se cada fracasso fosse, na verdade, um degrau para a sua vitória? Você pode não entender agora, mas no tempo certo, tudo fará sentido. O que parece ser um caos hoje, amanhã será testemunho. A vida não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar no Deus que já as conhece. Você está disposto a entregar suas dúvidas e medos nas mãos dele? Está pronto para parar de resistir e começar a confiar que ele está te guiando, mesmo quando você não vê? Lembre-se, o fim das coisas é melhor do que o seu início. Eclesiastes 7:8. O que Deus começou em sua vida, ele vai terminar. Agora eu quero saber, qual parte desse vídeo mais falou com você? Qual ensinamento fez você enxergar sua vida de uma maneira diferente? Comente aqui embaixo, compartilhe sua experiência e vamos crescer juntos nessa jornada. E claro, se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar acompanhando esses ensinamentos que fortalecem a sua fé. Deus tem algo grande para você e essa caminhada só está começando.